Será que Deus fala conosco através de sonhos? No vídeo de hoje nós veremos o que a Bíblia nos diz sobre os sonhos e como saber se um sonho pode ser uma revelação de Deus. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para todos aqueles que são novos por aqui e não me conhecem, muito prazer. Eu me chamo Maria Isabel e por aqui eu compartilho conteúdo cristão sempre com o objetivo de te ajudar e inspirar a desenvolver uma vida em intimidade com Deus e glorificá-lo em todas as coisas. Você já teve algum sonho e depois ficou com aquela sensação de que aquele sonho significava alguma coisa? Ou até mesmo que Deus podia estar falando com você através daquele sonho? Bom, no vídeo de hoje nós veremos o que a Bíblia nos diz sobre Deus falar conosco através dos sonhos. O sonho é algo natural. Quando nós sonhamos, a nossa mente cria imagens repletas de emoções e narrativas. Mas será que Deus pode falar conosco através dos sonhos? A Bíblia nos fala sim sobre os sonhos e nós estaremos analisando essas passagens para entender melhor como Deus pode falar conosco através dos sonhos. Mas antes de te mostrar a passagem, eu preciso te explicar um pouquinho do contexto dessa passagem que estaremos lendo. Você provavelmente conhece a história de Jó, o homem que sofreu muitas coisas, perdeu tudo o que tinha e ficou terrivelmente doente. Mas mesmo assim, ele não amaldiçoou a Deus. Bom, nós podemos ver no meio da história de Jó que os seus amigos vão até ele para lhe aconselhar, mediante essa situação que ele estava passando. E os amigos de Jó disseram muitas coisas a respeito dele. Porém, eles estavam errados em muitas das situações, porque embora muitas das coisas que eles estavam falando fossem verdade, elas não se aplicavam diretamente à situação de Jó. Isso porque eles achavam que Jó estava passando por aquela situação devido a algum pecado. Então eles vão lhe aconselhar baseados nisso. E esse não era o caso do sofrimento de Jó. Mas mesmo que eles estivessem errados a respeito da situação de Jó, eles disseram muitas coisas que são de fato verdades. E este é o caso de uma das afirmações feitas por um desses amigos, que está registrada em Jó capítulo 33, versículo 14 e 15. E essa passagem nos diz assim: "Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba, em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas." Nós podemos saber que essa afirmação é verdadeira e que Deus de fato fala através dos sonhos quando nós vemos outras histórias na Bíblia que retratam acontecimentos como esse, em que Deus falou com pessoas através de sonhos. A Bíblia nos mostra diversos exemplos como esse. No Antigo Testamento nós temos o clássico exemplo de José, que teve diversos sonhos e inclusive interpretou muitos sonhos também, como o sonho do próprio Faraó, que também foi um sonho enviado por Deus, no qual ele alertava sobre a fome que viria sobre a terra. No Novo Testamento nós também podemos ver o exemplo do sonho dado a José, desta vez o noivo de Maria, para que ele se casasse com Maria, depois que ela havia lhe contado sobre o fato de estar grávida, esperando o menino Jesus. E ele também foi alertado em sonho durante uma outra vez, quando um anjo lhe apareceu em sonho, lhe avisando que ele deveria fugir para o Egito com o menino Jesus e com Maria, a fim de fugir da ira de Herodes, que procurava matar o menino. Nós temos outros exemplos, como os magos que foram avisados para voltar por outro caminho para evitar o rei Herodes, e também Paulo, que teve um sonho a respeito de um macedônio que clamava por ajuda e entendeu então que ele deveria ir à Macedônia para levar a mensagem de Cristo. Então nós vemos diversos exemplos de pessoas que foram alertadas, avisadas por Deus, direcionadas por Deus através de sonhos. Mediante tudo isso, nós só podemos concluir que sim, Deus fala através de sonhos. Mas quais são os motivos pelos quais Deus fala conosco através de sonhos? A Bíblia nos dá exemplos e nos mostra diversos motivos. Primeiramente, Deus pode falar conosco para nos direcionar, como foi o caso de Paulo, que teve um sonho e entendeu que Deus estava o direcionando a ir até a Macedônia. Muitas das vezes, ele nos dá algum sonho para nos alertar. Esse pode ser o exemplo do sonho de Faraó e do sonho dos magos. No caso do sonho de Faraó, para alertar sobre a fome, e no caso do sonho dos magos, para que eles evitassem o rei Herodes, que queria descobrir onde estava o menino Jesus para matá-lo. Deus também pode nos dar alguns sonhos para nos revelar acontecimentos futuros, como foi o exemplo dos sonhos de José, que teve sonhos que lhe revelava o seu futuro, que ele estaria acima dos seus irmãos de alguma forma. E realmente isso aconteceu quando ele se tornou governador do Egito. Ou também Deus pode nos dar sonhos para esclarecer alguma situação. E o maior motivo pelo qual Deus fala conosco também através de sonhos é porque ele deseja nos alinhar ao seu propósito, que não diz respeito apenas a nós mesmos. Nós podemos ver no exemplo de José que Deus estava lhe
dando sonhos a respeito do seu futuro, mas esses sonhos não eram exclusivamente para falar da glória que ele receberia, mas para demonstrar o propósito que Deus queria cumprir na vida dele e que também isso iria afetar a vida dos seus irmãos e a vida de todas aquelas pessoas. Veja quantas pessoas foram salvas da fome porque José foi enviado ao Egito e depois foi feito governador. Seguindo a estratégia que Deus havia lhe dado, ele conseguiu estocar comida suficiente para que aquelas pessoas pudessem sobreviver em meio aos anos de fome. Então nós vemos que o maior propósito de Deus é nos alinhar ao propósito dele, para que dessa forma nós possamos verdadeiramente ser direcionados segundo a sua vontade e cumprir aquilo que ele tem sobre nossas vidas. E o resultado disso vai ser que não somente nós viveremos o propósito de Deus, mas também as outras pessoas que estão ao nosso redor serão impactadas mediante isso. Então Deus pode sim falar conosco através de sonhos para nos revelar a sua vontade, para que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. Muitas das vezes, quando nós clamamos ou pedimos por algo a Deus, ele também pode se revelar a nós através de sonhos, nos dando um direcionamento. Mas talvez nessa hora você esteja se perguntando: como saber se um sonho vem de Deus? Bom, primeiramente nós precisamos entender que nem todo sonho é uma revelação do Senhor. Muitas das vezes, se você come demais antes de dormir, ou até mesmo se você está preocupado com algo, pensando o tempo todo naquilo, é comum que você sonhe a respeito disso. Então é importante que nós venhamos nos atentar a alguns detalhes para saber se realmente um sonho vem ou não de Deus. A primeira coisa é quando você começa a se sentir incomodado a respeito daquele sonho, no sentido de achar que existe algum significado, que não foi um sonho à toa. Nós podemos ver o exemplo de Nabucodonosor, quando ele teve um sonho que Deus estava lhe revelando sobre os reinos que se seguiriam até o cumprimento final do reino de Cristo que viria sobre toda a terra. Você pode ler mais sobre isso no capítulo 2 de Daniel. Nós vemos que o rei se sentiu muito incomodado a respeito daquele sonho, porque ele sabia que existia algo mais, que não era apenas um simples sonho, mas que tinha algum significado. E de fato, tinha um significado que Deus revelou a Daniel. Então, o primeiro fator que pode te indicar que talvez Deus está tentando falar com você é quando você se sente incomodado a respeito de um sonho, pensando que de fato ele pode ter algum significado a mais. A segunda coisa é que você precisa verificar se seu sonho está de acordo com a palavra de Deus. É claro que Deus nunca vai nos direcionar através de sonhos a fazer alguma coisa que seja contra a sua própria palavra. Deus jamais vai negar a si mesmo, ele jamais vai contradizer a si mesmo. Então, se algo que você sonhou vai contra o direcionamento de Deus, obviamente não é Deus que está tentando falar com você. Muitas das vezes pode até mesmo ser uma cilada do inimigo, porque ele lança também os seus dardos inflamados que tentam nos atingir, seja através de situações ou muitas das vezes também através de sonhos. É por isso que nós precisamos ter discernimento para saber quando algo vem ou não do Senhor, e para rejeitar tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, com a verdade da sua palavra. A terceira coisa que você precisa analisar é se seu sonho tem sentido e coerência. É muito comum que nós venhamos sonhar sonhos que não tenham muito sentido real, sonhos com acontecimentos extravagantes, os quais não têm muita coerência em si. Então é muito importante que você perceba se o seu sonho tem de fato um sentido, se existe ali uma coerência entre os acontecimentos, aquilo que você sonhou. E a quarta coisa que você pode fazer para saber se um sonho vem de Deus é buscar a confirmação do Senhor. Ore pedindo a Deus que te revele, que te mostre se aquele sonho verdadeiramente é algo que Ele está desejando falar com você, que Ele venha confirmar isso, porque sim, Deus nos dá confirmação quando nós pedimos a Ele. Essa é a melhor forma e a forma mais segura de saber se algo verdadeiramente vem de Deus. Perguntar-lhe diretamente e pedir que Ele confirme isso em nossas vidas. É muito importante buscar o direcionamento do Senhor, porque Ele pode sim estar tentando comunicar algo conosco através dos sonhos. E é muito importante nos lembrarmos também que quando um sonho ele vem do Senhor, ele não traz confusão, porque Deus não é um Deus de confusão. Ou nos direciona a seguir caminhos opostos da verdade de Deus, porque Deus, como eu já disse, jamais vai ir contra a sua própria palavra. Na verdade, muitas das vezes Deus pode nos alertar em sonhos para que exatamente nós não venhamos tomar decisões ou atitudes que vão contra a sua verdade. Ou até mesmo Ele pode nos alertar sobre a necessidade de posicionamento espiritual, para que possamos verdadeiramente viver a vontade de Deus ou vencer alguma guerra espiritual. É por isso que nós precisamos buscar o discernimento, para verdadeiramente entender quando algo vem ou não de Deus. Também é muito importante mencionar aqui que você precisa tomar muito cuidado com as coisas que você está consumindo, porque sim, tudo aquilo que a gente vê, o que a gente ouve, vai influenciar os nossos pensamentos e, consequentemente, pode influenciar os nossos sonhos também. Então, muitas das vezes você está tendo certos sonhos que são relacionados às coisas que você está consumindo. Por isso, tome cuidado com aquilo que você está consumindo, para que não sejam coisas que desagradam ao Senhor. Porque dessa forma, é claro
que você vai passar a ter sonhos que também vão contra a vontade de Deus. E é claro que Deus não está falando através desses sonhos. São sonhos criados pela sua imaginação, pela sua consciência, por conta das coisas que você está assistindo. Você precisa buscar se aproximar cada vez mais do Senhor, porque quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais nós passamos a reconhecer quando Ele está falando conosco, seja através de sonhos ou mediante outras formas, porque nós nos tornamos sensíveis a Deus. E para isso nós precisamos ter atitudes diárias que nos aproximam do Senhor, verdadeiramente vivendo de acordo com a sua palavra, buscando nos aproximar cada vez mais de Deus para nos tornar mais sensíveis a Ele. Como eu já disse, o inimigo também pode tentar infiltrar certas coisas em nossos sonhos, e é por isso que você precisa orar, pedindo até mesmo que Deus venha direcionar os seus sonhos, que os seus sonhos sejam sonhos vindos de Deus, que Ele venha se revelar a você através de sonhos e não permitir com que dardos inflamados do maligno afetem o seu subconsciente enquanto você estiver dormindo, tentando implementar coisas na sua vida através dos sonhos. Então, sempre ore, consagrando todas as coisas da sua vida ao Senhor e também os seus sonhos. Então, nós entendemos através desse vídeo que o Senhor pode sim falar conosco através dos sonhos, mas nós precisamos estar sensíveis a Ele para saber discernir quando Ele está falando aos nossos corações, quando Ele está falando em nossas vidas através dos sonhos. E para isso você precisa ter atitudes que verdadeiramente te aproximem do Senhor e que te tornem cada vez mais sensíveis a Ele. Por isso eu recomendo que você assista a esse vídeo que está aparecendo aqui na tela, para que você entenda como se aproximar cada vez mais de Deus. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração através do vídeo de hoje. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!